aleluia, a meditar. Por exemplo, Salmos 125. Aleluia. Ele diz da seguinte forma. Aleluia, Jesus. Ou melhor, Salmos 125. Ele diz da seguinte forma: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a terra, destinado ao justo, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Aleluia! Faze bem ao Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para os caminhos tortuosos, levá-lo-ás o Senhor com os malfeitores, que haja paz em Israel. Sabemos que salmos são cânticos. Aleluia! E como ficaria, irmão Cláudio, irmão Valmir, esse salmo em cântico? Os que confiam, aleluia, Jesus. Os que confiam no Senhor, os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Por em volta de Jerusalém são os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, porque o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Assim, ó, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, não, 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 não dá, sem Jesus não dá, não, 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 não dá, sem Jesus não dá, não, 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 não dá pra viver, não, não, não dá, sem Jesus não dá, não, 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 não dá, sem Jesus não dá, não, 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 não dá, sem Jesus não dá pra viver. E os que confiam no Senhor, são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Como em volta de Jerusalém são os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, porque o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Sem Jesus não dá, Senhor. Não, não dá, sem Jesus não dá, não, 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 não dá, sem Jesus não dá, não, 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 não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não, não dá, sem Jesus não dá, não, 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 não dá, sem Jesus não dá, não, 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 não dá, sem Jesus não dá pra viver. Glórias a Deus. E assim os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Assim foi um homem sábio que edificou a sua casa na rocha. Aleluia. E vindo, aleluia, a chuva, veio também, aleluia, todo aquele vendaval, e ele nem se abalou. Aleluia. Diferente daquele que fez a sua casa na areia. Aleluia. E quando veio a chuva, ela veio a sucumbir. Louvado seja Deus, que nós venhamos, aleluia, edificar na rocha que é o Senhor. Louvado seja Deus. Quero também ouvir uma palavra com o nosso irmão